Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Paulo Ricardo e hoje nós vamos gravar uma videoaula falando sobre a educação especial e inclusiva. Lembrando que quero dizer aos meus colegas, caros cursistas do curso de pós-graduação em Educação Especial e Inclusiva, que é um prazer estar compartilhando conteúdo a respeito desta disciplina Contextos da Educação Inclusiva. Sem mais delongas, nós vamos começar a ver um pouquinho a respeito como é possível promover a inclusão e quais são os desafios, é o nosso grande tema gerador. Então, para a gente falar de inclusão, a gente tem que partir do pressuposto de que alguém está sendo excluído, né? Porque não se promove inclusão se não existem pessoas historicamente excluídas. Então, historicamente, a humanidade ela tenta tratar os indivíduos como de forma homogeneizadas, como se todos fossem iguais. E segundo os padrões como raça, sexo, religião, orientação sexual, ideologia, indivíduos que apresentam alguma deficiência. Então, nesse contexto, essas diferenças elas são utilizadas para justificar as desigualdades. Então, toda vez que eu tenho o meu grupo, onde eu tenho um indivíduo que é diferente das nossas características, dos nossos costumes, de alguma forma esse indivíduo ele se torna excluído. Então, esta disciplina tenta propor essa discussão a respeito de como que se dá essa inclusão, como que se dá esse processo de exclusão. Então, essas diferenças elas geram preconceitos, discriminações, barreiras que impedem os diferentes sujeitos de exercerem a sua cidadania de forma completa. Então, não obstante, na nossa história, a gente tem vários casos, várias demonstrações de que os indivíduos, por serem diferentes, apresentarem singularidades, eles, de alguns casos, foram inclusive eliminados. Essas diferenças serviram de justificativa, inclusive, para eliminar. E o exemplo clássico disso é o Holocausto. Então, a trajetória das pessoas com deficiência no mundo, ela se deu desde o período da pré-história, da nossa antiguidade, desde a nossa antiguidade até a modernidade, ela passa por vários processos que, dependendo do grau de sociedade, da organização da sociedade, ela trata com menos diferença ou indiferença as questões relacionadas às diferenças dos indivíduos. Então, historicamente, as pessoas deficientes, elas eram vistas em várias sociedades como incapazes de aprender, amaldiçoadas, enfeitiçadas, e em muitos casos eram escondidas pela própria família ou mortas assim que nasciam. Então, exemplos como a sociedade romana na Grécia Antiga, Esparta, dentre outras sociedades, isso aqui era comum. Os indivíduos que possuíam qualquer tipo de deficiência, eles eram vistos como seres simplesmente incapazes que não iriam gerar nada para a sociedade. Então, a respeito em Esparta, crianças que apresentavam surdez ou outro tipo de deficiência recebiam um tratamento cruel, como afirma Berthier, Apúdio e Strobel. Então, inicia na história da antiguidade relatando as conhecidas atrocidades realizadas contra os surdos pelos espartanos, que condenavam a criança a sofrer a mesma morte reservada ao retardado ou deformado. A infortunada criança era prontamente asfixiada ou tinha sua garganta cortada ou eram lançadas em um precipício para dentro das ondas. E era uma traição poupar uma criatura de quem a nação nada poderia esperar. Então a gente observa como que essas pessoas deficientes ao longo da história elas foram historicamente tratadas. Então, no Brasil, como é que se dá esse processo de educação inclusiva? Quando é que se inicia essa preocupação de tratar os diferentes indivíduos, os diferentes sujeitos e promover uma educação que, de alguma forma, se tornou mais inclusiva? Então, no Brasil, a história do atendimento das pessoas com deficiência ocorre ainda durante o período imperial. Então, nesse período surgem algumas instituições especializadas que, dependendo do grau de deficiência ou do tipo de deficiência, ofereciam um serviço especial direcionado para esses indivíduos.
E aí eu quero destacar aqui o surgimento de duas instituições que foram essenciais e precursoras nesse atendimento. O primeiro deles surge em 1854, que é o Instituto dos Meninos Cegos. Atualmente a gente conhece ele pelo Instituto Benjamin Constant. E, posteriormente, a gente teve a criação do Instituto do Imperial Instituto dos Meninos Surdos Cegos, hoje a gente conhece como MINS, o Instituto Nacional de Educação dos Surdos, que foi criado no ano de 1854. Então essas duas instituições elas foram pioneiras no atendimento educacional especializado. Lembrando que além dessas instituições, várias outras instituições elas surgiram ao longo desse período. Obviamente que alguns autores que criticam, de certa forma, a forma de atendimento dessas instituições, que em muitos casos eram mais prisões propriamente do que propriamente uma educação especializada, mas a gente não pode desconsiderar o grande papel que essas instituições, principalmente o INES e outras que eu citei, da importância que deram, da contribuição para a inclusão dessas pessoas. Então, atrelados a esses fatores, a gente tem documentos legais que, a partir do processo de redemocratização, se deu de forma mais intensa e passaram a tratar a educação especial como uma política pública. Então, os marcos legais da educação inclusiva no Brasil, a gente tem a nossa Constituição Federal, a nossa Carta Magna, que ela traz em seu artigo 206, inciso 1º, ela estabelece a igualdade de condições e de acesso e permanência na escola, como um dos princípios para o ensino, e garante como dever do Estado a oferta do atendimento educacional especializado. Então, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, isso foi um grande marco importante, a questão de tratar os indivíduos e de dar a possibilidade de não só frequentar, mas também ter as condições de permanecer no local. Então, a ONU, em 2006, ela também aprova a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, do qual o Brasil é signatário, e o país, nesse sentido, ele acaba assumindo o compromisso de promover um sistema educacional inclusivo. Então, isso aqui, esses dois pontos, eles são relevantes. E, além disso, a gente tem também a nossa LDB 9394, que ela trata também a respeito da inclusão dessas pessoas, e ela diz que esse atendimento educacional especializado ele deve acontecer prioritariamente na rede regular de ensino. E aí, no ano de 2008, surge algo que foi essencial para alavancar o desenvolvimento da educação especial no Brasil, que é a chamada Política Nacional de Educação Especial. Então, na perspectiva da educação inclusiva, ela é responsável pela gerência da educação especial no Brasil, impulsionando ações para as pessoas com deficiência e altas habilidades ou superdotação. Então, esse marco legal, a criação dessa lei, ela foi um pontapé para que se desenvolvesse várias ações no sentido de promover a inclusão das pessoas com deficiência ou que tem superdotação, enfim. E aí a gente tem quais são os caminhos, o que se deve fazer para que de fato a gente tenha políticas públicas fortes e nós tenhamos de fato uma educação que seja inclusiva. Então, primeiramente, eu acredito que o fortalecimento das políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, superdotação ou altas habilidades, elas precisam ser cada vez mais incentivadas e fortalecidas. Segundo, a gente precisa desconstruir os padrões de normalidades que são existentes na sociedade. Então, tem que acabar com esse pressuposto de que a escola ela é um espaço homogeneizado. A gente tem que valorizar a questão da diversidade. A escola, como um todo, é um espaço de diversidades, de indivíduos que possuem diferenças, singularidades, e isso precisa ser valorizado. Então, valorizar a escola como espaço privilegiado por natureza, consagrado pela sua
socialização e construção do conhecimento pelos diferentes sujeitos, porque é isso que na verdade a escola é. Então, e a construção de uma sociedade mais inclusiva, ela depende especialmente de todos. É papel da família, é papel do Estado, é papel dos sujeitos que possuem necessidades especiais. E quando todo mundo entende isso, a sociedade ela avança, ela promove o que de fato nós tanto sonhamos, que é a integração social de todos os sujeitos. Então aqui a gente finaliza o nosso vídeo, a gente traz as referências bibliográficas, obviamente que existem outras, e fica como sugestão essas referências para vocês. Então, para vocês que estão assistindo o nosso vídeo, curtam lá, façam os comentários, as críticas e obrigado. Até o próximo encontro.